Meus irmãos, bom dia a todos. Graça e paz da parte do nosso Salvador Jesus Cristo. Que maravilha, que festa maravilhosa. Realmente, irmãos, tenham sido muito abençoados com os irmãos, com toda a programação. A gente vê o temor de Deus na vida dos irmãos, na maneira como os irmãos tratam ao culto, compromisso ao serviço ao Senhor. E ficamos felizes de poder ver a obra de Deus sendo realizada em vocês e através de vocês. Um abraço bem especial aos irmãos de Livramento. Acho que a maioria não me conhece, mas já estive lá. De saudosa lembrança o nosso irmão Luiz. Eu tenho uma foto com o irmão Luiz, alguns anos atrás, em uma associação das igrejas batistas regulares. Eu acho que foi aqui em Campina, eu não lembro, mas eu tenho uma foto com ele e guardo com muito carinho o servo do Senhor. E louvado seja Deus pela vida de vocês e mais uma vez parabenizando a igreja pelos 15 anos. Só para relembrar, só para dizer àqueles que não estavam ontem, me chamo Robério, eu sou casado com Viviane, que está aqui logo na frente, vim acompanhado com minha esposa, temos 3 filhos e hoje sirvo na Igreja Batista Regular em Parnamirim, a região metropolitana de Natal, Rio Grande do Norte. Sou paraibano, mas estou lá há quase 10 anos servindo naquele campo, tem sido uma bênção para a nossa vida também. Meus irmãos, vamos continuar a conferir sobre o tema Sede santos porque eu sou santo. Ontem abordamos sobre o tema a santidade de Deus, porque não podemos, acho que eu vou deixar assim mesmo, não podemos falar sobre o assunto santidade sem que antes tenhamos esta visão da santidade, da majestade, da glória de Deus. E por isso ontem abordamos o texto de Isaías, capítulo 6, versículos de 1 a 8, aonde o profeta, de fato, tem uma visão do Senhor, entronizado, soberano, e que por causa desta visão, ele se quebranta diante do Senhor, reconhecendo o seu pecado, reconhecendo a sua indignidade, mas ao mesmo tempo Deus, em sua graça, toca na vida daquele profeta, através dos serafins, que a gente viu ontem, e ele então é purificado, ele é restaurado e ele está pronto para ser usado por Deus. Então ontem a gente terminou a mensagem com esta ideia: não podemos ser usados por Deus sem antes entendermos a sua santidade e como precisamos, então, nos santificar para sermos usados pelo Senhor. Hoje eu quero trabalhar um pouco mais de forma conceitual sobre a doutrina da santificação. Eu sei que, infelizmente, para alguns, a palavra doutrina já causa uma certa resistência. Não deveria, irmãos, não deveríamos ter resistência à palavra doutrina, porque é uma palavra bíblica. Inclusive, é a marca da igreja de Jesus, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Está lá em Atos capítulo 2, a partir do versículo 42. Então, falarmos sobre doutrina da santificação é trabalhar sobre um tema que a Bíblia fala de Gênesis a Apocalipse, tanto nos aspectos mais diretos, específicos, ao uso das palavras em suas nuances, como também em aspectos práticos, a santidade de Deus refletida em nós, para que assim possamos também servir ao Senhor. Eu trouxe um materialzinho, não é, pastor Pedro? Não trouxe muitos, eu estava com pouco papel lá para imprimir, ficou em cima da hora para imprimir, mas eu acho que eu tenho aí 10 apostilas apenas, mas o pastor Pedro tem esse arquivo digital,
pode mandar para os irmãos aí depois, botar no grupo, ou quem quiser agora, se for o caso, não sei se dá tempo de fazer uma cópia, é apenas um esboço para o que a gente vai ver aqui, são 13 páginas, mas nada demais, também os irmãos podem acompanhar nos slides, ok? Temos aqui algumas crianças, eu sei que as crianças serão assistidas pelos seus responsáveis, então se for necessário você poder organizar-se aí com a sua criança, não tem problema, mas vamos tentar ao máximo ter atenção à palavra de Deus, porque um ambiente assim, né, requer muita concentração, pelo menos eu tenho muita facilidade de perder a concentração. Então, não sei se você é como eu, e aí você tenta de alguma forma, talvez anotar, pegar um bloquinho com papel, do jeito que você achar melhor, para que você possa acompanhar. Geralmente, pastor Pedro, nas nossas EBDs, na nossa igreja, a gente abre para perguntas ao longo da aula, né, da ministração. Podemos fazer assim ou podemos também reservar um tempo para que o senhor e eu venhamos a responder algumas perguntas. Eu não vou ficar sozinho nessa hora. Aí pode ser que seja para o final. Vamos fazer assim então, se der tempo, né? Porque tem um almoço aí, eu já estou sentindo o cheiro. Sentindo o cheiro da palavra aqui. A palavra de Deus. Mas com certeza vai ser servido aí um almoço para quem vai ficar, mas a gente também não quer se estender, não seria bom. Enfim, a gente vai seguindo aqui, deixa para o final, a gente vem, tu fica comigo aqui, e se houver perguntas ou considerações, o senhor responde e eu escuto. Eu quero botar nessa boca de ver. Não, eu sei que dá certo. Então vamos seguir, irmãos, e falar sobre santificação, como eu disse ontem aos irmãos, é um tema urgente e necessário. Necessário porque é bíblico, e urgente porque talvez a igreja tenha perdido não somente os aspectos conceituais, como também os aspectos práticos de uma vida santa. O mundo, os aspectos contemporâneos, muitas vezes marcados por uma cultura que é totalmente contrária à vontade de Deus. A ideia de santidade é algo muito distante, na realidade é até absurdo para alguns, e aí essa doutrina, como também a própria vida prática da santificação, talvez tenha se tornado algo como que um aspecto abstrato da vida cristã. Às vezes cantamos, mas não refletimos, não pensamos, não vivemos de fato o que a Bíblia nos ensina. O apóstolo Paulo diz em 1 Tessalonicenses 4:3, a gente vai para esse texto depois, mas agora eu quero apenas citar uma frase desse texto que Paulo diz que é da vontade de Deus a nossa santificação. Já o autor aos Hebreus, ele vai dizer que sem santidade ninguém verá o Senhor. Então veja a importância. O nosso irmão Paulo leu 1 Coríntios capítulo 1, e eu quero que você abra a sua Bíblia para lá, 1 Coríntios capítulo 1, e eu quero pontuar algumas questões introdutórias nesse texto, para que os irmãos possam perceber a importância do assunto. 1 Coríntios capítulo 1, versículos 1 e 2, diz assim: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, atenção, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Irmãos, esta carta escrita pelo apóstolo Paulo à igreja de Corinto, sem dúvida, é a carta mais contundente no que se refere ao combate contra o pecado e contra os problemas que uma igreja pode enfrentar. A igreja aos Coríntios, a igreja da cidade de Corinto, que foi fundada pelo apóstolo Paulo,
na sua terceira viagem missionária, está registrado lá em Atos, capítulo 18. É uma igreja com muitos problemas. O apóstolo Paulo, inclusive, inicia a carta, no capítulo 1, aqui após a introdução, dizendo que a igreja estava dividida, que havia partidarismos na igreja, pessoas que escolhiam pastores, pregadores preferenciais. E Paulo vai perguntar: será que vocês não entendem que Cristo não pode ser dividido? Será que a igreja de Cristo ela pode se dividir? É claro que não. Então, do capítulo 1 ao capítulo 3, Paulo combate essa ideia do racha da igreja, da divisão da igreja. Capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, ele fala sobre alguns problemas específicos na igreja. Capítulo 4, em relação à liderança. Capítulo 5, havia um problema de prostituição na igreja. Capítulo 6, os irmãos estavam um colocando o outro nos tribunais humanos, ou seja, levando o irmão à justiça. Então perceba, irmãos, o quanto esta igreja tinha dificuldades. Problemas doutrinários. Capítulo 7, Paulo responde à igreja em relação a questões referentes ao casamento. Capítulo 8 a 10, pode ou não pode comer carne sacrificada a ídolos. Capítulo 11, a igreja estava tendo uma grande confusão no momento da ceia do Senhor. Capítulo 12 ao capítulo 14, uma confusão em relação aos dons espirituais. Capítulo 15, havia uma distorção no que se refere à ressurreição de Cristo. Imagine aí, irmãos, que igreja complicada, concorda? Que igreja complicada essa igreja de Corinto. Mas é nesta igreja, atenção, veja aí, versículo 2, capítulo 1, versículo 2, é essa igreja que Paulo diz que essa igreja é a igreja de Deus. Veja versículo 2 do capítulo 1 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. A igreja de Deus que está em Corinto. Então a igreja pertence ao Senhor Jesus Cristo, e os irmãos ou os servos que estão nesta igreja, o versículo 2 diz que eles foram santificados em Cristo. Esse conceito aqui é muito importante para o nosso estudo hoje. Eles foram santificados em Cristo e foram chamados para serem santos. Então, existem dois conceitos base para a nossa doutrina hoje. Nós fomos santificados e fomos chamados a sermos santos, como diz o versículo 2, para que em todo lugar se invoque o nome do Senhor Jesus Cristo. O versículo 9, ele ainda fala sobre a comunhão, o chamado à comunhão com o seu Filho Jesus Cristo. Mas eu queria apenas pontuar esses versículos para mostrar aos irmãos a importância deste estudo. Porque o tema é tão necessário, como já disse aos irmãos, o mundo vive em um espírito relativista, onde cada um tem a sua verdade. Diante disso também existe o mundanismo, onde a mente das pessoas são contrárias à vontade de Deus, e o mundanismo nada mais é do que a vida antagônica ou os princípios que são totalmente contrários à vontade de Deus. Existe também o próprio comodismo da igreja, que se molda não somente às vezes ao relativismo, às vezes ao mundanismo, e deixa com que a doutrina da santificação se torne algo que seria então algo secundário, abstrato e não prático para a vida da igreja. Então, irmãos, se a igreja de Corinto, uma igreja complicada como era, eles foram chamados de santos e foram chamados à santificação, sem dúvida alguma esse assunto é de extrema relevância para nós hoje. Aí você deve perguntar: pastor, mas se a igreja de Corinto era assim, a gente está bem, a gente não tem a metade dos problemas que eles tinham. Veja, irmãos, a igreja de Corinto não é referencial em seus problemas. Esses problemas foram registrados na Bíblia para nós vigiarmos e não cairmos nos mesmos erros, mas o referencial, o padrão, o paradigma que deve ser
seguido por nós está no versículo 2. A igreja pertence a Deus, nós fomos santificados em Cristo e chamados para sermos santos. Então, diante disso, irmãos, os autores vão dizer que a santidade, ela não é algo opcional, a santidade também não são apenas padrões moralmente aceitáveis ou apenas aspectos estéticos, mas sobretudo a santificação da igreja é algo que deve ser prática e evidenciada no mundo. Então, qual é a minha ideia hoje? Qual é a ideia central hoje para o nosso estudo? Então, basicamente, o que eu quero trabalhar com os irmãos, dentro da ideia central, é que a santificação é a obra graciosa e necessária de Deus, que enraizada na união com Cristo e operada pelo Espírito Santo por meio das disciplinas espirituais e a comunhão da igreja, molda progressivamente o crente ao caráter santo de Deus, produzindo obediência prática, evidenciando a salvação sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu sei que talvez essa ideia ficou um pouco longa, né? Uma proposição um pouco longa, mas apenas eu quero que você extraia dessa nossa ideia que a gente vai trabalhar ao longo do nosso estudo aqui, este conceito, irmãos, que em primeiro lugar, atenção, em primeiro lugar, é Deus que nos santifica. Esta obra é uma obra divina, que começa na salvação e se prolonga a toda a vida cristã. Então é uma obra divina. Mas Deus também providenciou meios para que eu e você possamos progredir em santidade, e vamos chamar nesse estudo de disciplinas espirituais, pela qual Deus usa esses meios para nos santificar, e em consequência disso, produzirá um caráter santo em nossa vida, à semelhança do seu Filho Jesus Cristo, pois deve ser a marca vital para a igreja do Senhor Jesus. Como disse o autor aos Hebreus, sem santidade ninguém verá o Senhor. Ok? Então, a primeira pergunta que devemos fazer é: o que é a santidade? Né? Definindo aqui alguns termos para elucidar a questão, como a santificação, sendo obra de Deus e responsabilidade minha, se manifesta de forma prática e indispensável na vida da igreja. Então, para que eu possa entender isso de forma prática, eu preciso entender, nos aspectos mais conceituais, o que seria então a santidade. Eu não vou abrir para que os irmãos falem, mas se você fosse responder a esta pergunta, o que você colocaria aí na sua tese, na sua proposição, na sua resposta? Se você fosse responder a pergunta, o que é a santidade? O que você diria? Talvez para alguns, santidade é uma maneira de falar, uma maneira de se vestir, de se comportar, e que não está errado, mas isso na realidade seria a consequência, seria um desdobramento do que de fato é a santidade ou a santificação. Em aspectos negativos, irmãos, a santidade, existe um aspecto negativo e um aspecto positivo. O que é que eu quero falar no aspecto negativo? É de que a santidade é justamente aquele esforço, ou a santificação, melhor dizendo, é aquele esforço para lutar contra o pecado. Por quê? Porque a ideia de santidade, irmãos, basicamente significa separação, distinção. A própria palavra traz essa ideia, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Então, a ideia de santificação, primeiro traz a ideia do combate contra o pecado. E aí você deveria pensar consigo mesmo: meu Deus, será que eu luto contra o pecado?
Será que eu sinto aquilo que Isaías sentiu lá no capítulo 6? Esse ai de mim, esse senso de total indignidade, de total inadequação na presença da santidade de Deus? Ou será que eu levo a vida de pecado assim, sabe, como se ninguém está vendo no plano horizontal? Não tem problema nenhum, eu olho para um lado, eu olho para o outro, ninguém está vendo o que eu estou fazendo, ninguém sabe o que eu estou pensando, então está tudo bem. Então, se você tem esse conceito de santidade ou de santificação, você deveria já começar a pensar, rever o seu conceito, porque santidade requer separação. Fique com isso na mente. Separação contra o pecado, separação contra uma vida, a separação de uma vida que é contrária ao Senhor. Mas no aspecto positivo, a santidade, além de nos separar do pecado ou do ato pecaminoso, seja ele por pensamentos, por intenções, por palavras, por ações, a santidade ela deve me levar mais junto de Deus, para que pela santidade dele eu venha a ser cada vez mais transformado à imagem de Jesus. Então esse seria o aspecto positivo da santidade. Meus irmãos, essa palavra ela é tão importante, essa palavra em todos os seus aspectos, tanto no aspecto verbal, a ação de santificar, como a ideia do ser santo, né, que é o adjetivo, a qualidade de ser, o se tornar santo, ou o próprio substantivo, né, a santificação, no aspecto do processo. Essa palavra é tão importante, escute, que ela tem mais de 1.300 vezes nas Escrituras. Ela em todas as suas nuances, tanto no Antigo Testamento como no Novo, que são palavras diferentes, com o mesmo conceito, porque o Antigo Testamento foi escrito em boa parte no hebraico, alguma parte no aramaico, no Novo Testamento no grego. Mas o que eu quero dizer com vocês é que as palavras usadas, tanto no Antigo Testamento, no vernáculo hebraico, como no Novo Testamento, no grego, essa palavra, ela se coloca nas Escrituras mais de 1.300 vezes. Irmãos, isso é muita coisa. De Gênesis a Apocalipse, a gente pode ver a santidade de Deus e a resposta de Deus ao homem para que ele se torne santo e se envolva na santidade do próprio Deus para viver uma vida santa neste mundo após o pecado. Então, irmãos, a palavra e o conceito que traz a ideia de separação está em toda a Escritura e de forma específica existe um livro que talvez é um dos livros que são negligenciados pela igreja no modo geral, que é o livro de Levítico. Talvez alguém até possa imaginar que será que existia um livro chamado Levítico na Bíblia? Esse não é o caso dos irmãos. Graças a Deus, nós temos crentes muito dedicados, muito atentos. Sabemos, né, claro que o púlpito das nossas igrejas ensinam sequencialmente a palavra de Deus, mas pasmem, irmãos, tem pessoas que nem sabem que existe um livro chamado Levítico na Bíblia. E este livro, dentro da sua composição no Antigo Testamento, sobretudo para legislar a nação de Israel, é um livro que trata sobre o Deus Santo e a santidade de Deus e o povo de Deus Santo vivendo em um mundo pecador. Obviamente trazendo aspectos bem específicos para a nação, mas o princípio se torna o mesmo para hoje. Tanto é fato que o próprio Pedro usou um dos textos de Levítico, que é o tema da nossa conferência, sede santos porque eu sou santo. Queria que você fosse comigo para Levítico, capítulo 20, versículo 26. Será que alguém poderia em voz alta ler para nós? Não sei se isso vai ser bom para gravação, mas dá certo, não dá, pastor? Levítico capítulo 20, versículo 26. E aí, quem puder ler com calma e em voz alta, poderia fazer isso.
agora. Ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos, para seres meus. Então, este era o projeto de Deus para a nação de Israel. Israel estava sendo formada uma nação nesse momento. Então, o povo judeu sai da linhagem de Abraão, escolhido por Deus para compor uma nação. Este homem torna-se uma grande família de 12 filhos, Abraão, Isaque, Jacó, 12 filhos que compõem, por assim dizer, os clãs desta nação. Mas ainda como uma família, eles vão ao Egito, lá eles ficam por 400 anos, até que Deus os resgata por mão poderosa, braço estendido, e Deus vai conduzi-los de volta a Canaã, a terra prometida, e é no deserto do Sinai, aonde Deus está dando a Moisés a legislação para que aquela nação, aquele povo que estava sendo constituído uma nação, quando eles entrassem na terra prometida, eles fossem santos. Mais uma vez, meu irmão, o senhor pode ler o texto, por favor? Mais uma vez, veja o plano de Deus para esta nação. Levítico 20, versículo 26. Ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei dos povos para seres meus. Então, o plano é que o povo de Israel fosse um povo distinto. Ao redor do povo de Israel teriam outros povos pagãos, mas Israel com as suas leis, que apontavam a santidade de Deus, a distinção de Deus, eles deveriam ser instrumentos de Deus para serem santos, ou seja, separados, distintos do mundo. Obviamente, irmãos, esse conceito se aplica à igreja também. A igreja não substituiu Israel, mas falando sobre o princípio atemporal do texto, a gente vai ver que na prática a igreja também foi chamada para ser distinta no mundo, Então, 4 grandes temas, irmãos, compõem as Escrituras sobre a santidade de Deus e o chamado de Deus para que o povo se torne santo. A própria santidade de Deus, a obra da santificação na vida dos santos, o chamado a ser santos no mundo e o estado de glória futura. Desses 4 aqui, eu vou suprimir o quarto, o estado de glória futura, que não vai ser alvo do nosso estudo hoje. Mas nesses 4, os 3 primeiros devem estar muito bem firmado na nossa mente. Deus é santo, Deus nos santifica e Deus nos chamou a sermos santos, ok? Então vamos tentar agora subtrair aqui essas 4 premissas da doutrina da santificação ao longo das Escrituras. Então, Deus é santo, irmãos? Deus é santo? Sim. Ele é separado, ele é distinto, completamente puro, imaculado. Ele não pode, de nenhuma forma, por ações, por intenções, por vontade, por palavras, ele não pode jamais pecar, macular a sua santidade. Por isso que a gente viu que ele é santo, santo, santo. Mas esse Deus santo compartilha a sua santidade. E ele está fazendo uma obra de santificação na vida dos seus servos. Não podemos, irmãos, desassociar a santidade de Deus e a santidade que devemos buscar nele para uso dele, para sermos consagrados a ele. Às vezes as pessoas fazem uma distinção, fazem uma separação entre vida secular e vida religiosa. Irmãos, tudo é do Senhor, tudo é do Senhor. Palavras, ações, pensamentos, o que está no seu coração agora pertence ao Senhor. Aí eu pergunto a você, tem sido santificado o seu pensamento, a sua intenção, palavras, ações? Então é isso que Deus está fazendo com o seu povo. E assim nos chama a sermos santos no mundo. Isso aqui é muito importante, por quê?
Porque às vezes as pessoas têm uma ideia de que ser santo é se separar do mundo no aspecto de que deve se viver numa bolha. Não é isso. O próprio Jesus orou para que fôssemos santos no mundo, não do mundo, mas no mundo. Se der tempo hoje, a gente ainda vai ver a oração sacerdotal de Jesus, ok? Então, pensando um pouco nessas aplicações, a santidade de Deus e a santificação do povo de Deus devem ser tratadas como parte integral da vida. Tudo pertence a Deus, toda a glória, toda a terra manifesta o caráter, a beleza, a glória de Deus. Então você não pode dividir, você não pode fragmentar a vida de santificação. A santidade de Deus e a santificação do povo de Deus implica em uma vida transformada e em constante transformação. Ninguém se torna completamente santo neste mundo marcado pelo pecado. Estamos nos despojando do velho homem, estamos tirando a cada dia estas roupas sujas para nos revestir do novo, segundo Cristo, conforme diz o apóstolo Paulo em Colossenses capítulo 3. Então, este fato de que Deus é santo, de que Ele está operando em mim uma obra de santificação, de separação para uso exclusivo dEle, não deve ser fragmentada e deve ser entendida como um processo contínuo até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, santidade significa separação para Deus e transformação pelo Espírito Santo até que a imagem de Cristo seja refletida em nós. Eu estou lendo uma outra citação. Deixa eu voltar aqui, me desculpe. O chamado à santidade é um chamado absoluto e exclusivo. Deus nunca nos chama para lhe dar apenas uma parte do nosso coração. O chamado à santidade é um chamado para todo o nosso coração. Filho meu, dai-me o teu coração. Rapidamente, alguém poderia ler Provérbios 23, 26? Rapidamente, quem achar já pode ler. Provérbios 23, 26. Obviamente, este versículo está inserido dentro de conselhos sábios de um pai para o filho, mas o conceito atemporal desse texto é justamente o que Jesus falou aos seus discípulos. Não importa você dizer que me adora, se o seu coração está longe de mim. Não importa você cantar bem, você tocar bem, você pregar bem, você fazer qualquer coisa bem para mim, se as suas intenções não condiz com a minha santidade. Ah, pastor, então quer dizer que então eu vou cruzar os braços e não vou fazer nada. Não, você entendeu errado. Mas primeiro precisamos ajustar, alinhar, nortear o nosso coração ao que se refere ao conceito de separação. Deus é santo e Ele requer do seu povo santidade. Para isso Ele opera em nós a santificação. Santidade significa separação para Deus e transformação pelo Espírito Santo até que a imagem de Cristo seja refletida em nós. Escute que isso é muito importante. No processo de santificação, o Senhor está moldando Jesus em mim e você. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você acha que Deus está mais interessado na sua felicidade ou na sua santidade? Eu vou repetir. Você acha que Deus está interessado mais na sua felicidade ou na sua santidade? Ah, pastor, mas não dá para ser feliz e santo ao mesmo tempo? É claro que dá. Porém, inclusive, Deus usa momentos difíceis na nossa vida para nos santificar. Hebreus capítulo 12 claramente diz isso. Na prática, a gente mais para frente vai ver se chega lá. Ok? Se você fosse escolher entre ser rico ou ser santo, não responda não, por favor. Não responda. Não, vai dar problema se responder. Eu acho que aqui não, aqui só tem quase anjos.
Mas eu vou perguntar mesmo assim, de forma hipotética, se fosse lhe dado a opção de ser rico, muito rico, ou ser santo, muito santo, separado para o uso de Deus, você escolheria o quê? Não responda. Responda diante de Deus no seu coração. Pode ser, irmãos, que a gente não tenha entendido o que é a santidade de Deus e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, irmãos, sendo Deus um Deus santo, a sua criação revela a sua santidade, Deus se manifestou a Israel como sendo um Deus santo, o próprio nome de Deus traz essa ideia, melhor dizendo, este conceito, e esses versículos estão todos neste material, tá bom? Não tem versículos aí, mas eu quero passar um pouco mais, porque ontem eu falei sobre a santidade de Deus, mas, por exemplo, Isaías 40, 25, Santo de Israel, o próprio Deus jura pelo seu próprio nome, eu juro por mim mesmo, sendo santo, Amós 4, 2. Ele foi conhecido como Santo, 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 Senhor dos Exércitos, conforme a gente viu ontem, os serafins. Os atributos de Deus, irmãos, todos eles estão alicerçados na santidade do Senhor. O seu amor, a sua justiça, a sua misericórdia, a sua fidelidade, a sua imutabilidade, o seu poder, todos os atributos estão totalmente conectados com a sua santidade, a separação pelo qual ele não pode pecar. Aí a gente às vezes quer entender Deus, né, assim, em categorias humanas. Aí alguém chega para você e diz: como é que pode um Deus bom que permite com que coisas ruins aconteçam com pessoas boas? Primeiro, quem é bom senão Deus, o próprio Deus, né? Tem ninguém bom. Irmãos, nem Jó nem Daniel. A Bíblia diz que Daniel era um camarada aqui, ó. E Jó, vocês sabem da história de Jó. Mas não escapa um, irmãos. Então, bom é Deus. E, inclusive, foi uma indagação, foi uma interpelação do próprio nobre jovem que disse a Jesus: Senhor, o que é que eu posso fazer para ter a vida eterna? Quando ele diz, né? Quando ele chama Jesus de bom mestre, Jesus diz: só tem um que é bom, só há um bom que é Deus. Estava se referindo a si mesmo. Então, irmãos, todos os atributos de Deus estão alicerçados na sua santidade. A santidade, escute, a santidade é o centro unificador dos atributos de Deus. Seu amor é santo, sua justiça é santa, sua misericórdia é santa, seu poder é santo. Sem santidade, os atributos poderiam ser mal interpretados. Com a santidade, todos revelam a pureza, a perfeição, majestade do caráter de Deus. Por isso que podemos cantar, podemos ler nas Escrituras a beleza da sua santidade, porque Deus é santo. Ok, irmãos? Mas aí vem uma questão incompatível. Pastor, eu já entendi que Deus é santo e Deus está operando em nós a santificação. Já entendi que Ele é separado de qualquer imperfeição, Ele é imaculado, Ele é puro. Isso é inquestionável nas Escrituras. Mas a pergunta é: como é que eu, sendo um pecador, como é que eu, sendo como Isaías, ai de mim, estou perdido, como é que eu posso então me oferecer para o Senhor como um vaso separado para uso exclusivo, ou seja, purificado para o Senhor? Então, um teólogo chamado Agostinho de Hipona, ele tem uma citação interessante no seu livro As Confissões. Ele diz: dá o que ordenas e ordena o que quiseres. Essa expressão, irmãos, claramente mostra aquilo que Deus ordena, Ele há de cumprir o seu desejo, a sua vontade, dando meios para que venhamos a cumprir o seu propósito eterno. Vocês lembram de Filipenses capítulo 2?
eu não vou dizer os versículos agora não, porque eu acho que a gente vai chegar nesses versículos. Mas Paulo diz assim, mais ou menos assim: desenvolvam a salvação de vocês com temor e tremor, porque Deus é o que opera em nós, tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Então perceba isso, irmãos. Somos pecadores, mas ao mesmo tempo Deus exige santificação do seu povo. Então, diante disso, irmãos, ele providenciou meios, maneiras pela qual os santos seriam santificados e em santificação viveriam e serviriam ao Senhor. Isaías 59 diz que as nossas iniquidades fazem separação entre Deus, nós e Deus. Os nossos pecados, a Bíblia diz que ele esconde o seu rosto para que não veja e não os ouça. Aqui é uma figura de linguagem para mostrar a santidade de Deus. Claro que Deus é onipresente, ele está em todo lugar. Ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Mas Deus exige santidade. Alguém rapidamente leia Levítico 11, 44 e 45. Rapidinho. Levítico 11, 44 e 45. Quem achar pode ler. Eu já vou pedir para que outra pessoa abra na primeira carta de Pedro 1, 15 e 16. Vou fazer assim, quem vai ler Levítico 11, 44 e 45? Ixi, ninguém. Joabe 11, 44 e 45. Quem é a outra pessoa que vai ler 1 de Pedro 1, 15 e 16? O irmão aqui. Como é seu nome, meu irmão? Gilvan? Não esqueço mais nunca, Gilvan. Joabe, depois Gilvan. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Portanto, vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo. E não vos contaminareis com nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra. Eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja o vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Agora Gilvan com 1 de Pedro 1, 15 e 16. Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Okay. Um texto em Levítico para Israel que tem sua aplicação atemporal, inclusive replicada pelo apóstolo Pedro já na igreja. Então a pergunta que eu faço para você agora é a seguinte: você tem dúvidas que Deus é santo? Você tem dúvidas que Deus é santo? Você tem dúvidas que esse Deus santo lhe chamou para a santidade? Você tem dúvidas disso? Pronto. Um texto no Antigo, um texto no Novo, como que unificando este conceito vital para a igreja. Mas a pergunta é, pastor, e aí? Como é que isso pode ter implicações na minha vida, na prática? Como é que eu posso entender e sair desse conceito um tanto quanto ainda abstrato na minha mente para um aspecto prático na minha vida? Então, irmãos, a santidade, ela não é opcional, ela não é uma opção. Para o cristão, a santidade é um dever. Todos aqueles que professam ter nascido de novo, que creram em Jesus, que são seguidores de Cristo, precisam mostrar santidade. Onde não há santidade de vida, não há verdadeira graça. É algo natural. Quando eu digo natural, entre aspas, é espiritual, mas eu digo é algo que é uma consequência vital, irmãos. O crescimento na graça e no conhecimento de Jesus é algo do novo nascimento. Então você precisa entender isso. A santidade não é um peso, mas um caminho de alegria e liberdade em Cristo.
Crentes, verdadeiros crentes, não têm a santidade como algo pesado, como algo que é como um fardo, como um flagelo. Irmãos, não. Sim, existe a luta contra o pecado, não estou dizendo que é fácil, mas é prazeroso. Apesar da luta contra o pecado, apesar de muitas vezes estarmos, puxa vida, lá embaixo, meu Deus, como eu tenho sido aquém do que eu deveria ser, mas ao mesmo tempo, quando buscamos em santidade e em santificação, Deus nos dá a alegria da salvação. Você lembra o que Davi disse após pecar e confessar o seu pecado no Salmo 51? Ele disse: Senhor, dai-me a alegria da salvação. Tem muito crente que, por conta de não ter tido uma vida de santificação, tem estado triste, decepcionado consigo mesmo e acaba às vezes colocando culpa nos outros, no mundo, às vezes até em Deus. Mas não devemos nos queixar, irmãos, senão dos nossos próprios pecados, como diz o profeta em Lamentações. A santidade é a marca distintiva do povo de Deus. Sem ela não passamos de religiosos como tantos outros. Não existe a santidade autêntica sem uma vida de comunhão constante com Deus. Ok. E aí, irmãos, para poder entender este aparente conflito entre o Deus Santo e eu pecador, nós precisamos entender a obra de Cristo como sendo o mediador. Como sendo o mediador. Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, sempre houve a carência de um mediador. E o livro de Levítico é muito claro no que se refere a isso, né? Inclusive na apostilinha você vai ter um quadro comparativo, né, das leis levíticas e esse cumprimento em Jesus. Depois os irmãos podem ver esse quadro e como esse quadro também se harmoniza com o Novo Testamento na santificação, na obra de Deus na nossa vida. Não nos aspectos específicos para a lei de Moisés, para Israel, mas em seu princípio atemporal. Por exemplo, a Bíblia vai dizer lá em Levítico que o sacerdote não deveria ter a barba arredondada. É um princípio regulador para a ocasião. Mas qual é o princípio de santidade atemporal? Que os sacerdotes de Deus não poderiam ter a aparência dos sacerdotes pagãos. Talvez a gente nunca vai mais saber como era uma barba arredondada naquela época. Mas aquele princípio regulador para Israel traz para hoje em um princípio atemporal que eu não posso me conformar com o mundo. Aí às vezes eu vejo crente brigando na internet, dizendo que a maneira de se vestir, a maneira de se comportar, até mesmo na maneira de falar, isso não é relevante. Irmãos, por favor, vamos ler a Bíblia. Muitos conceitos estão sendo relativizados, conceitos importantes. Pastor, então tem um padrão? Não estou falando que tem um padrão rígido, mas tem um conceito de sabedoria que a igreja sabe, irmãos, como é que o mundo se veste. As irmãs que estão aqui, vocês sabem o que é uma roupa sensual, ou não sabem? Ora, sabe, irmãs. Mas aí, este conceito de separação, Deus é santo, que Ele exige que eu seja santo. Por que eu vou botar uma roupa decente? Por que eu vou botar uma roupa que tenha pudor? Primeiro, para honrar a Deus e para me distinguir do mundo. Agora, claro, só isso não mostra que você tem se santificado. É um indicador, mas, sobretudo, a sua questão de motivação. Então, Jesus Cristo se coloca como um mediador. Ele é o Deus homem. Essa união hipostática, né, como os teólogos usam, essa dupla natureza no mesmo ser, Deus homem ao mesmo tempo, nos fez com que tenhamos a certeza de que temos um mediador que sabe das nossas fraquezas. Irmãos, Jesus Cristo sabe todas as nossas fraquezas. Tem crente que diz assim: pastor, esse negócio de santidade está na Bíblia, mas a carne é fraca. Né? Não diz assim, né? A carne é fraca. Eu sei, é verdade, o próprio Jesus disse isso. Mas no mesmo texto que Jesus disse que a carne é fraca,
ele deu o antídoto para sermos fortes: vigiar em oração. Ou você já viu crente de joelho tropeçar? É claro que você nunca viu. Você mesmo nunca tropeçará se você estiver humilhado na presença do Senhor. Então esse mediador, ele sabe o que é sofrer, porque ele foi humano e sem pecado, ele não pecou, mas ele recebeu sobre si todas as tentações possíveis que um homem pode enfrentar. Eu fico imaginando isso, irmãos. O Deus Santo, Jesus encarnado, sendo tentado. E ele sabe as nossas fraquezas. Ele sabe, e por isso que ele dá condições para que venhamos a ser como ele é, como diz 1 de João. Em Mateus capítulo 5, versículo de 5 a 7, no Sermão do Monte, Jesus claramente mostra o padrão dos seus servos. E no versículo 19, que para mim é a tese central do Sermão do Monte, ele diz: olha, se a justiça de vocês não exceder a dos escribas e fariseus, vocês não podem entrar no reino dos céus. Depois os irmãos leem Mateus 5,19. É verdade, o padrão é alto, porém, irmãos, Jesus, aquele que nos purifica, ele nos dá capacidade a nos purificar ainda mais, pois ele cumpriu a exigência da lei. Ele mesmo, irmãos, purifica os pecadores. Então, irmãos, em Cristo, pela obra de Cristo, pela santificação, pela santidade de Cristo, nós nos santificamos. E esta santificação, obviamente, tem que ser um aspecto prático, e a Bíblia claramente mostra, irmãos, que somos santos e nos tornamos santos. E aí, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2, aquele texto que a gente viu é importante. Na salvação, o Senhor nos purificou, nos separando para o uso exclusivo dele. Separação, santidade. Vocês são santos em Cristo, mas em Cristo vocês estão progredindo na santificação. Então veja as duas nuances da doutrina. Posicionalmente eu já sou santo, separado, o sangue de Cristo me purificou de todo o pecado, não há mais nenhuma condenação, mas ao mesmo tempo a graça que opera em mim por Jesus me torna santo na mente, no coração, nas afeições, nas minhas atitudes, nas minhas palavras. Isso é um processo que se chama o processo de santificação, ou a santificação progressiva. Na história da igreja, sobretudo na época da Reforma, foi muito claro isso, que a santificação não é um mérito, ou não é um status, mas é de fato uma vida diante do Senhor. Ok, chegando para as minhas considerações finais, eu já sei que Deus é santo, separado de todo mal, Ele exige santificação a mim, que me chamou para ser santo. Eu sei que Jesus é o mediador, Ele me purificou e me purifica, mas como é que eu posso entender isso na prática? Aí eu vou dar agora quatro disciplinas espirituais para que você possa entender um pouco mais a santificação. A primeira delas, irmãos, está clara, notória, que é a palavra de Deus. Não é isso? A palavra de Deus nos santifica. Alguém leia João 17:17. Enquanto que alguém abre em João 17:17, dizer que o aspecto da doutrina da santificação, tanto posicional como progressiva, tem vários textos que apontam para isso, está no material, tá bom? Vocês depois podem consultar querendo aí para desenvolver um pouco mais. Quem achou pode ler João 17:17. A tua palavra é a verdade. Pronto, isso é uma oração de Jesus, o santo, igual ao Pai, igual ao Espírito, ele está orando pelos seus discípulos, ele está orando por nós, e ele diz Pai Santo, inclusive ele chama Deus Pai de Santo. Pai Santo, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Então, irmãos, a Escritura, a revelação divina, é o principal meio, o instrumento que o Espírito Santo usa para purificar o coração, a mente dos crentes.
E aí, irmãos, eu vejo que há pessoas que não consideram isso como algo vital. Eu não sei, irmãos, mas talvez a nossa geração é uma geração mais analfabeta de Bíblia, sendo ela uma geração que talvez tem mais condição de poder investigar as Escrituras. E quando eu digo investigar, não é como um estudante crítico, cético, não, mas como uma pessoa que quer conhecer a Deus. O próprio Jesus disse aos religiosos: vocês vão me conhecer examinando as Escrituras. Então não negligencie a leitura diária, a meditação devocional, a palavra de Deus, que é poderosa como espada que penetra a nossa alma, o nosso coração. Irmãos, para sermos semelhantes a Cristo em santidade, precisamos levar a sério a palavra do Senhor. Amém, igreja? Não tem mistério, não tem reteté, não tem subida no monte de madrugada. Se você quiser, até pode ir. Assim, entenda, né? Se você acha que vai ser de bom proveito para a sua vida espiritual. Mas a leitura constante, dedicada, devocional, atenta, intencional das Escrituras, irmãos, é a maneira normal como Deus santifica o seu povo. Ah, pastor, mas eu queria ter uma visão de Isaías. Todo dia ele está se revelando para você na Bíblia. Todo dia. Um outro meio que, claro, é comum, conhecido, que é a oração. É fácil falar da oração, conceituar a oração. Difícil é ter uma vida de oração. Porque a oração nos coloca de joelhos diante do Senhor. Pela oração ele nos purifica, porque 1 de João 1,9 diz que nós confessamos os nossos pecados e nós nos purificamos, e aqui não é uma oração para a salvação, mas é para a purificação, para uma vida restaurada diante do Senhor. Se dissermos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Lembra de Isaías? Ai de mim, estou perdido. A santidade de Deus nos purifica para que venhamos a nos santificar cada vez mais. Precisa de arrependimento, irmãos, precisa de intencionalmente buscar o Senhor em oração, dizer como Davi disse: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu caminho, e prova e vê se há em mim algum caminho mau, para que o Senhor me guie pelos caminhos eternos. A oração nos ajuda a nos manter de pé diante da tentação, vigiando e orando, como diz Mateus 26, 41. Jesus, irmãos, sendo Deus, a maneira pelo qual ele mostrou aos seus discípulos em manter comunhão com o Pai era uma vida de oração. Através da oração, o Espírito Santo nos convence, nos capacita, nos incomoda, nos restaura, nos anima, nos fortalece. Crente buscando ansiolítico de forma indiscriminada, buscando remédios para poder tentar aliviar a pressão do dia a dia, e por favor entenda, não tenho nem tempo para entrar nessa seara, não sei porque eu falei. Eu entendo que existam patologias de caráter psicológico, depois a gente pode conversar sobre isso. Mas eu entendo também que há muitos crentes que não têm uma vida de oração que deveria ter, e por isso estão tristes, deprimidos, às vezes até pensando em coisas que não deveriam pensar. E tudo isso seria sanado, todas as nossas ansiedades seriam apaziguadas, como diz o apóstolo Paulo em Filipenses, para que quando orássemos o Deus de paz nos trouxesse essa paz que excede todo o entendimento. E como disse o apóstolo Pedro, lançando sobre ele todas as nossas ansiedades, porque ele tem cuidado de nós. A oração, irmãos, é um ponto fundamental para a vida de santificação. A comunhão dos santos é a maneira pela qual também o Senhor nos santifica. Considerarmos uns aos outros nesta reunião solene e pública nos ajuda
não deixar de congregar, como é costume de alguns, mas antes, esperando na expectativa da volta de Jesus, uns ajudando aos outros na exortação da unidade da fé, no bom ânimo. Impressionado hoje com o tal do fenômeno dos desigrejados. Eu amo Jesus, mas eu odeio a igreja. Eu não quero conversa com a igreja, mas eu amo Jesus. Isso é incompatível com as Escrituras. Você tem que estar numa igreja local. A igreja local não é perfeita, mas ela é a noiva de Cristo e está sendo santificada. E juntos, irmãos, combatemos o pecado, afiando com ferro um ao outro na graça e no amor de Deus, na exortação do púlpito, no aconselhamento público e privado, na comunhão da restauração dos santos, nos louvores, nas confissões de pecados, na disciplina. Como é que eu digo que amo Jesus e odeio a sua noiva? Imagine, irmãos, como é que o pastor Pedro se sentiria se eu dissesse: pastor, eu amo o senhor, mas eu odeio a irmã Hilda. Como é que ele ia se sentir se eu dissesse isso para ele? Como é que Jesus se sente quando ele escuta alguém dizer: eu amo o Senhor, mas a tua igreja eu não quero nada com ela? A igreja é um local onde Deus santifica o seu povo. E finalmente, irmãos, a santificação por meio da disciplina do Senhor. E aí eu quero que você vá comigo para Hebreus capítulo 12. Se você me der mais 5 minutos, a gente conclui esse nosso estudo. Hebreus capítulo 12. Versículos de 4 a 10. Atenção que eu vou ler, eu peço que você fique atento à sua Bíblia. 12, de 4 a 10. Ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. O contexto de Hebreus é um contexto de muita perseguição e desânimo dos irmãos por parte disso, da perseguição. Versículo 5. Já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Versículo 5, filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaieis quando por ele for repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque o filho há a quem o pai não corrija. Versículo 8, atenção ao versículo 8. Mas se estáis sem disciplina, do qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigir, e nós os reverenciávamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Atenção ao versículo 10, porque aqueles, na verdade, por um pouco tempo, nos corrigiam, como bem lhes parecia. Mas este, ou seja, o Pai Celestial, para nosso proveito, para sermos, diga alguém, participantes da sua santidade. Sabe por que Deus nos corrige? Primeiro, porque Ele nos ama, porque somos filhos dEle, e para participarmos da sua santidade. Então, a disciplina corretiva de Deus é a maneira também que Ele corrige, Ele santifica o seu povo. Dói ou não dói? Mas deixa eu lhe dizer, dói mais no pai do que no filho. Você que é pai, você que é mãe, quando você disciplina o seu filho, se você realmente está fazendo corretamente, dentro dos parâmetros bíblicos que a Bíblia fala sobre o que é a correção, eu lhe garanto que aquela palmada, aquela varada que você deu no seu filho, doeu mais em você do que nele. Assim é Deus, irmãos, que corrige os seus filhos por amor. E o proveito da disciplina celestial, quando ele aplica aos seus filhos, veja versículo 10, é para sermos participantes da sua santidade.
A santificação é aquela operação espiritual interna que o Senhor Jesus Cristo realiza em uma pessoa, pelo Espírito Santo, quando Ele a chama para ser um crente verdadeiro. Ele não somente leva dos seus pecados, Ele não somente a leva dos seus pecados, a lava dos seus pecados. Vou tirar aqui. Ele não somente a lava dos seus pecados mediante o seu próprio sangue, como também a separa do seu apego natural ao pecado e ao mundo, colocando um novo princípio em seu coração e tornando-a piedosa na vida prática. A grande brecha em nossa santidade não está na falta de conhecimento, mas na falta de desejo sincero de ser santo. Eu tenho quase certeza, eu não vou dizer certeza porque é perigoso, mas eu tenho quase certeza que quase tudo que eu falei aqui, se não tudo, vocês já sabiam. Pastor Pedro, ao longo esses anos já pregou. Mas às vezes nos falta disposição de pagar o preço de ser santo. O apóstolo Paulo disse a Timóteo: aqueles que querem viver piedosamente em Cristo serão o quê? Perseguidos. E é verdade. Então às vezes falta uma disposição. Eu vou ser santo nada? Acaba ser santo só leva. Você sabe os 5 sola? Alguém conhece aqui o lema da Reforma Protestante, os 5 sola? Sabe? Já ouviu falar sobre isso? Mas você sabia que tem o 6º sola? Alguém sabe qual é o 6º sola? Sabe não, João? Alguém sabe? É só lapada. Porque Deus dá lapada naqueles que precisam ser santificados. Após fique com esse sola hoje, só lapada, que serve para o nosso bem, irmãos. Porque a grande dificuldade dos crentes não é saber quem é Deus, porque os nossos púlpitos são bem servidos, mas é a disposição de crescer em santidade à semelhança de Jesus. Eu quero rapidamente agora dizer alguns perigos que sufocam a santidade. Primeiro é o legalismo. E o legalismo, irmãos, nada mais é do que aquela intenção de querer se justificar. Eu faço, pastor, eu faço as coisas. Você faz, mas com qual intenção? Para se auto-justificar? Para dizer, Deus, olha como eu sou santo? Pessoas com muitos talentos, muitas capacidades, correm um risco, porque Deus realmente, de fato, Deus deu capacidade àquelas pessoas, correm um risco, irmãos, de se tornarem legalistas, de usar aquele padrão legal, certo, aceitável, como sendo o modelo para a santificação. Irmãos, Deus não está interessado somente no que fazemos, mas como fazemos. Leia 1 Coríntios 3, se você tem erigido a sua vida com ouro, prata, pedras preciosas, você receberá galardão do Senhor, mas se você tem erigido a sua vida com madeira, palha, feno, o fogo passará e nada restará. As intenções, irmãos, valem muito mais do que as ações. Então é melhor ter intenção e não fazer nada. Não, aí você entendeu errado. As duas coisas andam juntas. O legalismo pode ofuscar a santificação. O perfeccionismo também. Tem pessoas que dizem assim, pastor, eu não estou preparado não. Estou preparado para evangelizar, não estou preparado para isso, para aquilo. Parece que a pessoa quer se tornar um serafim, um anjo. Somos pecadores em aperfeiçoamento. Não é de qualquer jeito, mas também, irmãos, precisamos entender que Deus está trabalhando em nós. Mas também o antinominismo. O antinominismo, palavra estranha, mas é a ideia de tudo pode. A palavra antinominismo traz a ideia de não lei. Não lei. Tudo pode. Você já viu crente assim agora? Conhecida na Bíblia como a libertinagem. A liberdade em Cristo me faz fazer eu posso fazer o que eu quiser. Eu estou em Cristo. Que conversa do diabo, irmãos. Que conversa do diabo. Então, enquanto o legalismo e o perfeccionismo nos levam a um extremo, o antinominismo leva a outro, a libertinagem.
Isso também sufoca a santificação. O comodismo são aqueles crentes que acham que chegaram em um patamar de conhecimento e acham que não podem mais ou não devem mais crescer na graça em santificação. Isso é um perigo, irmãos. O apóstolo Paulo, falando sobre as provas, as tentações, ele diz: aquele que está em pé, você lembra do texto? Aquele que está em pé, cuidado que não caia. Quantos homens de Deus, usados por Deus, caíram, irmãos, e desgraçaram a sua vida e envergonharam o nome de Jesus e a igreja do Senhor Jesus. Orem pelos pastores, orem pelo seu pastor. Às vezes a gente dá muito valor aos pastores da internet, não é? Valorize o seu pastor, ore por ele, para que ele se santifique. E que ele e você, ele e vocês não caiam num comodismo. E finalmente o misticismo, que talvez não é muito o nosso problema, mas para muitos meios evangélicos, existe um misticismo que paira na ideia de santificação. Quanto mais você é místico, quanto mais você tem experiências, mais você se torna um santo. A Bíblia não fala sobre isso, não estou dizendo que Deus não pode usar uma experiência espiritual para se revelar, porém isso não mostra santidade. A concluir, irmãos, Deus é santo, fomos salvos para sermos santos. A igreja é a reunião dos santos. Amém? Se Deus é santo, Ele nos quer santidade. Fomos salvos, separados para isso. Use as disciplinas espirituais como meio de santificação. E a igreja é esse povo de Deus, os santos do Senhor. É nação santa, povo adquirido para uso exclusivo de Deus, daqueles que foram chamados das trevas para a maravilhosa luz. Amém? 4 livros, se você quiser aprofundar os seus estudos. Um minutinho só. Primeiro é o Vocábulo de Deus, de J. Packer. Esse livro é mais denso, fala sobre a doutrina da santificação. Esse outro livro, de J.C. Riley, é um teólogo do século XIX, excelente livro, que fala sobre santidade, assim como também Joel Bick, já é um teólogo contemporâneo, que também tem o mesmo título. E esse outro, que é de forma mais prática, é Brechas na Santidade, onde o autor vai mostrar que áreas da vida que a gente nem imagina está drenando a nossa santificação. Inclusive, aqueles 4 pontos que eu falei, eu tirei deste livro, Brechas na Santidade. Irmãos, que Deus nos ajude e que possamos ser santos, porque Ele é santo. Amém. Obrigado, Deus abençoe os irmãos.